Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou fundadora dessa escola quântica e também fundadora da terapia Resgate de Memórias. O interesse dessa escola é levar o conhecimento até vocês do porquê vocês mesmos estão criando as suas doenças físicas e emocionais. O porquê todos nós enfrentamos uma luta diária atrás da nossa prosperidade financeira e também dos nossos relacionamentos conturbados. Tudo é quântico e vocês vão aprender através dos estudos que acontecem toda quarta, quinta e sexta, ao vivo, às 20 horas. Vocês podem participar, podem fazer perguntas. Este vídeo ele ficará como entrada de todas as nossas aulas, pois sempre haverá novos alunos. Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar a primeira aula da playlist sobre psicossomática. Aqui vocês vão entender o porquê nós mesmos criamos as nossas doenças e nós mesmos podemos nos curar, como Jesus nos ensinou, tá bom? Através do conhecimento, vocês vão se libertar das dores físicas e emocionais. Então, bora lá para os estudos. Começando aqui, esse canal é um canal da Mônica Medeiros. Ela é médica. E aqui ela está falando sobre um curso que ela dá sobre células. E vocês vão entender aqui o porquê que eu estou trazendo esse vídeo, tá bom? O canal dela é Mônica Medeiros. Então vamos lá. Saúde é uma escolha do espírito de 2025. O curso começou em 2021, nós já temos mais de 800 alunos formados, praticando a cura celular, com ótimos resultados, né, para todo mundo. Não existe nunca nada para todo mundo, mas o feedback que nós temos dos alunos é excelente, né, de cura tanto a nível pessoal como a nível de ajudarem outras pessoas. Então, nessa aula, a gente vai fazer um olhar geral sobre o tema do curso, né, o que nós vamos discutir no curso, como que vai ser feito, para que vocês entendam o universo que é a cura celular, né, da origem das doenças até o seu tratamento. Então, vamos lá para este novo universo, né? Qual que é o seu conceito de saúde, né? Se a gente for pensar no conceito da Organização Mundial da Saúde, ele data de 1946. Então, diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, não basta você ter saúde física se você não tiver a social, se você não tiver a mental. Hoje, no planeta Terra, é extremamente difícil ter alguém que consiga ter os 3 estados de bem-estar ao mesmo tempo, né? É óbvio que existem pessoas que conseguem estar neste raríssimo grupo das pessoas com saúde, mas infelizmente a grande maioria hoje, pelo estresse social, por isso que está se tornando o mundo em que nós vivemos, pelo estresse diário das nossas vidas pessoais, fica difícil a gente dizer, você tem saúde? Até a página 2, né? Já a medicina oriental, o conceito de saúde é assim, a manutenção do equilíbrio da força vital do corpo, energia ki. Esse conteúdo aqui, ele é uma base, né? Mas eu vou trazer bastante materiais de outras pessoas estudadas, né? Essa é uma médica, tem muitos médicos que eu vou trazer, né? Tanto nessa playlist quanto nas outras. Então, são pessoas que passaram a vida estudando, né? E também são pessoas que ligado ao universo, né? A prestar atenção que não é só isso daqui, né? Não é só estudar átomos, prótons, nêutrons na escola quando a gente é adolescente. Não, tem uma razão de ter esse tipo de material. E esse tipo de material não é somente algo químico, né, que usa em objetos ou outras coisas, não. É uma química dentro do nosso corpo, uma produção dentro do nosso corpo, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui. Está lá
a abelhinha com a florzinha. Agora, como nós não somos sólidos e somos essa energia vibrante densa, densa por quê? Porque nós estamos num corpo físico denso, porque o nosso perispírito é mais pesado, porque nós não temos muita iluminação, não somos espíritos de muito esclarecimento ainda. Então, a doença, você pode falar, mas então, se é energia, o que você chama de doença? Toda energia que está estagnada ou desordenada, ela vai promover em nosso corpo a doença. É isso que a gente tem que entender, isso é muito importante. E a cura é necessariamente a reharmonização dessa energia, seja por via química, seja por via energética, seja por mentalização, mas você tem que restaurar a ordem e o movimento da energia. Energia é movimento. Não dá para você viver num campo energético sem movimento. Uma coisa que nós temos que combater grandemente, este mundo moderno está nos carregando para uma inércia cada vez maior, a vida é movimento. Nós precisamos, sabe, mover aqui dentro conhecimento, mover aqui o que a gente está ouvindo, peneirar, filtrar, mover aqui o que a gente está falando, peneirar, filtrar, porque tudo isso, mover o corpo físico, claro, mover o corpo físico, porque tudo isso nos levará à reharmonização dos campos energéticos. Agora, o que nos adoece? Ora, adoece o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. Por quê? Porque se isto não for energia positiva, a emissão, a fonte emissora está desordenada. Se a fonte emissora está desordenada, ela está, por conceito, doente. Né? Então, esta questão de aquilo que pode me adoecer, você tem dois focos. Primeiro, é o intrapessoal. É eu comigo mesma. Eu estou satisfeita comigo? Eu estou feliz? Às vezes você já se pergunta, eu estou feliz? Sem medo de achar a resposta. Tá? Porque é natural que neste momento que nós estejamos passando, a felicidade seja um pouco mais fugidia. Né? Tem muito estímulo nos trazendo para baixo. Ainda assim você pode ser feliz. Cara, Jesus era extremamente feliz. Ele estava sempre, mesmo que os lábios dele não sorrissem, os olhos dele sorriam, as mãos dele sorriam. Por quê? Porque ele estava em paz com ele mesmo. E poucos de nós estamos em paz com nós mesmos. Então, este primeiro movimento, esta primeira relação do eu comigo, já é um fator e é o principal fator de adoecimento. Quando eu não estou bem comigo, quando eu não aceito a minha sombra, quando eu quero esconder de mim as minhas falhas, quando eu aponto no outro porque eu não consigo ver em mim, não quero reconhecer em mim o que eu facilmente vejo no outro, eu entro em desajuste, eu fico doente. E a relação interpessoal, né? E quando eu falo interpessoal, é eu com o mundo que me cerca, seja mineral, vegetal, animal, hominal, e esse é o grande problema, né? O hominal. Então, essa relação é muito difícil. Uma das coisas que a gente vai estudar bastante no curso é exatamente esta relação, né? Como é que eu me ajeito com isso, né? Até o próprio planeta tem ondas de energia, tem campos de energia muito positivos e tem campos de energia que, uau, eles são uma encrenca, né? O pessoal que sabe que mexe com radiestesia geralmente trabalha bastante para debelar esses campos de Hartmann e Curie, que são assim, campos encapetados, né? Então o próprio planeta é desafiador, porque a gente desafia esse planeta o tempo inteiro. Então, quando eu falo de relação intrapessoal, eu estou falando de eu comigo, eu com a minha sombra que eu rejeito. Eu com o meu momento atual que eu não aceito. Mas também estou falando da minha relação com tudo que me cerca, físico e extrafísico, consciente ou não consciente, porque tudo isso faz parte de quem eu sou. E se é assim, nós estamos falando da lei da atração, né? Porque aqui também é interessante, né, que ela coloca a gente faz muita tem muita atitude, pensamento inconsciente, né? Então a gente está tão no automático no nosso dia a dia que a gente costuma fazer coisas inconscientes, né? Só que tudo isso tem uma produção de energia, né? E dentro de nós, tem fora de nós essa produção, né? Então, se a gente tem raiva, tem medo, a gente vai produzir isso para o universo e prejudicar o universo. E dentro da gente, internamente, a gente, no mesmo tempo, a gente também está produzindo internamente, né? Com as nossas raivas, com os nossos medos, as nossas células, elas estão gerando células doentes, né? Então vocês vão conseguir entender também através dos estudos isso, que do mesmo jeito que a gente sobrecarrega o universo, ou a gente transporta coisas boas para o universo, também a gente faz isso internamente. Se a gente não tem um equilíbrio, se a gente tem atitude de
de raiva, de medo, de coisas negativas, a gente está produzindo tudo isso e sem perceber dentro de nós, né? Então, continuando aqui. De fato, eu atraio para mim o que eu acredito. Ah, eu acredito que eu vou ter uma Hilux. Então vai trabalhar, trabalha bastante, bastante mesmo, porque a Hilux não vai se materializar no seu pátio, na sua garagem. Mas tirando estas coisas materiais, nós atraímos para a nossa vida tudo aquilo que nós de fato cremos, aquilo que de fato está em nós. E, infelizmente, o que de fato está em nós nos tem deixado lamentavelmente doentes. E existem leis, a lei da atração é uma lei, né, universal, mas existem leis universais às quais nós estamos sujeitos, querendo ou não. Né? E existe um grandíssimo sábio egípcio, Hermes Trismegisto, que viveu entre 2.500 e 1.500 anos antes de Cristo, sabe a data adequada, certa, né? Mas o cara deixou um trabalho filosófico e de observação extraordinário. A gente pode falar em paraciência, né? É extraordinário. E ele estabeleceu no Kybalion 7 leis universais, que realmente existem. São 7 leis. A primeira é a lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental, fato. O universo é mental, são energias mentais que compõem o universo, tá? Segunda, a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Então aqui ela coloca, né, Hermes Trismegistus, também a gente vai estar trazendo mais material sobre isso daqui, sobre as leis herméticas, né, elas são importantíssimas nas culturas, vou trazer aqui quais são as culturas, né, mas ele fala, ele colocou 7 leis, né? Ela vai citar aqui as 7 leis. Então, a primeira já é a que eu acabei de falar, né? Sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? E o que ele atrai, né? A segunda é o que está em cima está embaixo, né? Ela vai explicar aqui mais sobre isso. Ela vai falar aqui sobre as 7 leis e vocês vão conseguir entender como funciona tudo isso, né? Essa atração dentro do nosso corpo, tá? Então, por isso que ela está colocando aqui as 7 leis herméticas, tá? Ora, se dentro de nós existe uma bagunça organizada ou não, é claro que o mundo exterior vai refletir essa bagunça organizada ou não. A gente põe para fora o que a gente tem dentro. Agora, nós somos o baixo. Então, acima de nós existem, e eu não estou falando em termos de altura, mas em termos de vibração, não é? O que é em cima é embaixo, então a vibração pura que tem lá, tem cá. Pode ser que eu precise do mapa da mina, da bússola, né, de um guia para chegar nela, mas ela existe em mim. Assim como seres que estão piores ainda do que nós, neles também existe essa iluminação. Igual, mas ela está camuflada por camadas muito, muito grossas de esquecimento. Por quê? Porque eles não aguentam olhar para a própria sombra, eles não aguentam o peso da consciência, então eles passam a negar a verdade. Mas a lei da correspondência está pouco se lixando se a gente acredita ou não de que somos sombra e luz. Ela existe, ponto. Então perceba que se o seu corpo... Aqui ela está falando, né, e nós vemos no nosso dia a dia, geralmente a gente costuma ver no outro, né? A gente não quer ver na gente, então, mas no outro a gente consegue enxergar, né? Que a gente consegue ver a sombra do outro, né? Quando ele mente, quando ele trai, quando ele faz fofoca, quando ele pega o que não é dele, né? Então essa é as sombras que ela está falando, né? É uma sombra dentro de nós que é normal, né? Somos humanos e todo mundo tem, porém a gente só consegue enxergar o do outro, o nosso a gente não enxerga. Mas ela está dizendo aqui que a gente enxergando ou não enxergando, a lei da atração vai acontecer do mesmo jeito,
Porque a lei da atração é a atração. Nós somos uma pilha, né? Nós somos uma ferramenta. Então, independente do que a gente acha, do que a gente ou a gente não acha, né? A gente não presta atenção, tá funcionando, né? As leis da atração aí tá funcionando, né? Então é isso que ela tá falando aqui. Corpo fora está doente, o seu eu interno, o espírito, é a fonte, é a raiz disso. A terceira é a lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Perfeito, a gente acabou de falar isso, né? Com as ondas lá da abelhinha e da flor. A quarta é a lei da polaridade. Tudo é duplo. Neste universo, com certeza. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meia verdade. E todos os paradoxos podem ser reconciliados. Por quê? Porque o oposto se encaixa. Se tudo é polar, e nós somos bipolares, tá, pessoal? Tem a bipolaridade doença, que é isso levado a extremos, mas todos nós estamos alegres, tristes, bonzinhos, malzinhos, né? Felizes, infelizes. Todas as verdades são meias verdades. Porque nós temos um fragmento muito pequeno da verdade. Não adianta a gente achar que, não, nosso fragmento da verdade é milimétrico, ou seja, que é nanométrico, para a gente ser um pouquinho menos, né? Nanométrico, talvez tenha alguma coisa menor que, que o nanométrico. Então a gente não pode, sabe, catar aquele nano, né, nano, e sair com nenhuma bandeira, eu sei. Não, você sabe até o seu nano, depois desse nano tem mais nano. Estar aberto para ouvir é muito importante. Todos os paradoxos serão reconciliados. A lei do ritmo, que é a quinta lei. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. E é exatamente isso, tá? Então, na própria vida da gente, né? A gente aqui, maravilha, pela pra baixo, a gente vive numa roda gigante, né? Algumas pessoas capricham. Estão numa roller coaster lá do Hulk, né? Quase caindo fora do carrinho, né? Outros já vão numa coisa mais suavezinha, para criancinha pequena e tal. Mas a nossa vida é feita de ritmos, né? Nascer, crescer, amadurecer, envelhecer, fenecer, nascer, isso é um ritmo. O ritmo da menina que se torna moça, que se torna mulher, que se torna mãe, que se torna idosa. Não é? Tudo na vida obedece a um ritmo. Assim você vê a planta, ela lança broto, ela se enraiza, aí ela passa um tempo para amadurecer, aí ela dá uma flor, a flor, se ela for de fruta, dá a gestação do fruto, aí o fruto vai embora, fica semente para criar uma nova planta. É ritmo. Todos nós temos o ritmo e não adianta querer mudar o ritmo, porque a natureza obedece a uma lei cósmica. Nós temos o nosso ritmo. Então, se acalmem, vamos seguir o ritmo da natureza, a natureza sabe o que está fazendo. A sexta é a lei do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Nada é 100% masculino ou 100% feminino. Nada é só yang ou nada é só yin. É tudo misturado. Então, aqui já fala assim, né? Não seja radical, né? Aceite. Aqui, ele, quando fala, a gente também vai estar estudando sobre o yin e o yang, que faz parte da cultura oriental. E vocês vão entender que aqui não é o gênero homem e mulher, masculino e feminino, né? Não tem nada a ver com as partes íntimas, né? Do ser humano. Aqui tem a ver com a energia. Então a energia masculina, né? Ela vibra numa intensidade e a energia feminina vibra em uma outra intensidade. Porém, temos mulheres que vibram mais na energia masculina e temos homens que vibram mais na energia feminina. Então, não tem a ver com partes íntimas, e sim com o yin e o yang, né? Vocês vão entender aí qual representa o feminino e qual representa o masculino. Aí vocês vão entender sobre as energias, tá? Mas não vamos entrar nisso agora. Ela só está colocando mesmo para vocês entenderem que precisamos ter um equilíbrio entre a energia yin e a energia yang. Então, todos nós, seres humanos, temos o yin e temos o yang, né? Temos o masculino e temos o feminino, só que pessoas
desequilíbrio de um e desequilíbrio do outro. Então, precisa-se ter uma harmonia de equilíbrio entre os dois, né? Nas atitudes, nos pensamentos, na vibração, né? E para que esse equilíbrio não deixe as pessoas formar células dentro do corpo dela que são células doentes. Já já vocês vão entender. Porque dói menos. Então você tem o lado, nós temos grandes exemplos de homens muito femininos, pela gentileza, pela empatia, pela amorosidade, e temos grandes exemplos de mulheres com uma forte energia masculina pela liderança, pela superação, pela capacidade de mover. Ora, qual que é o ideal? É você ter o yang e o yin equilibrados, independentemente do sexo que você tenha escolhido ou nascido, mas ter o yang e o yin equilibrados, porque aí você tem a total capacidade de usar essas suas ferramentas, que não são opostas, são complementares. E, finalmente, naquela que para mim é a lei mais importante, a lei da causalidade, ou lei da causa e do efeito, né? Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. Quando o Hermes Trismegisto fez esta lei, transcreveu desta forma, ele quis dizer o seguinte: não importa quem você seja, quem você pensa que é, quem o seu documento de identidade diz, em que planeta você está, filhinho. Plantou, você vai colher. A colheita é absolutamente obrigatória, mas o plantio é a escolha. Então eu escolho o que eu planto, obrigatoriamente eu vou ter que colher o que eu plantei. O que eu plantei, eu não colho o que os outros fazem, os outros não colhem o que fazem por mim. Porque é assim que é. E por que tudo isso é importante? Porque a cura celular, porque, meu amigo, a falta de observância dessas leis é que nos deixa doentes. Sabe, quando você briga com o ritmo, quando você briga com o status quo da natureza, não estou falando nada que envolva a estupidez humana, estou falando da natureza. Mas quando você vai de frente a essas barreiras naturais e obstáculos naturais, catapultas naturais, você invariavelmente se fere, você invariavelmente fica doente, você se perde. E é isso que a gente tem que pensar, mas por quê, meu? O que eu estou fazendo aqui? Será que é exatamente dessa forma que eu quero viver? Você precisa se questionar, e agora, gente, é o momento mais adequado para se questionar. Nós estamos vivendo o olho do furacão da transição, tá, planetária, o olho do furacão. Aparentemente está tudo, mas em volta está um vendaval, né, cadeira voando, carro, né, nós estamos no meio. Se você não parar... Aqui ela fala bastante sobre transição planetária, mas alguns conhecem como transição planetária e outros conhecem como apocalipse, né? Geralmente os evangélicos conhecem como apocalipse, né? E o pessoal espiritual conhece como transição planetária. É só uma nomenclatura, tá bom? É tudo a mesma coisa. Dá para pensar agora, como é que você vai superar quando o vento vier e te engolir no meio, porque ele vai vir. Você precisa ter saúde física, mental e espiritual para estar em pé e ser um agente de cura. Mas para ser um agente de cura, você precisa estar curado. Para estar curado, você precisa saber quem você é. A intra-relação é fundamental. Não dá mais para você viver infeliz. Mas eu estou aqui porque não tem nada melhor para fazer. Será? Pensa, seja criativo. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando de você detonar com toda a tua vida, eu estou falando para você ter opção, sabe? Não fica na sua pedra de conforto, achando que é o único assento que tem. Porque se você olhar para o lado, vai ter uma cadeira estofada mais gostosinha. E você está aí sentado na pedra, porque você acha que só tem a pedra. Eu não consigo entender você viver amargurado, sabe? A gente tem coisas para resolver, tem coisas para aprender, tem coisas para acertar, mas será que a gente não pode mudar a amargura por algo mais palatável, mais aprazível? Café é amargo pra caramba, né, o cafezinho? Eu lá, no final do ano passado, eu estava lá no Rancho dos Gnomos, né? Vou tomar café sem açúcar. Meu Deus do céu, o primeiro gole, assim, foi horrível, né? Eu de amargo, chega a vida. O terceiro gole eu comecei a gostar, eu não pus mais, nunca mais adocei meu café. Por quê? Porque o primeiro gole é muito amargo, mas os outros são aprazíveis, dão um enorme prazer. Eu sinto o sabor real. A vida é a mesma coisa. Inicialmente, socorro! Né?
Mas depois você começa a ver que tem um monte de coisas gostosas que você não percebia. Que a ilusão, o açúcar, né? A ilusão toldava, tirava o teu sabor, tirava o teu aroma. Usem essa simbologia tão simples, né? Tão tosca, para entender por que a gente pode optar por não ficar doente. Porque a gente pode optar por não ficar doente, né? E eu vou ser muito franca com vocês. A cura celular surgiu quando eu descobri que eu estava com câncer em abril de 2019. Que veio aquele resultado. Todo mundo sabe que vai morrer, não sabe? Todo mundo sabe. Mas quando você vê que você está com câncer, você fala, agora eu vou. Vou mesmo, agora é verdade, ó. Eu tô com um cara aqui que me mata. O chão some dos teus pés, porque você percebe a finitude que você é. O seu corpo físico é finito. Mesmo você sabe de reencarnação, blá, 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 na hora que você vê aquilo, dá uma trancada, assim, fala, meu Deus, eu vou morrer. Esse é o primeiro impacto. Aí que tem que passar rápido, né? E aí você vai tomar as atitudes que tem que tomar para poder ver o que você vai fazer daí. E é claro, o primeiro colega que eu fui procurar, ele olhou tudo, ele falou, olha, você já é um caso avançado, né? Para você o tratamento é só paliativo, você quer quimioterapia ou você quer passear, essa parte toda, né? Eu falei, puxa, não, não sei, vou pensar, aquela coisa toda, né? E aí a Shelian, o Ser das Pleiades, com quem eu tenho o prazer de trabalhar desde 2004, falou, escute uma segunda opinião. Nessa segunda opinião, eu escutei exatamente a mesma coisa. Aí eu falei, não, vamos biopsiar essa imagem do pulmão, que, sei lá, né, eu tô tão bem, você acha, olha bem para mim, né? Você acha que eu sou um caso final já de câncer e tal? Biopsiamos, aí descobrimos que eu não tinha metástase. O que eu tinha no pulmão era uma coisa rara de nascença. Deixa lá, né? Agora o foco é o câncer, né? E aí eu comecei, como tem que começar mesmo, químio e rádio, né? E aí a Shell falou para mim, você pensa, você conhece energia, pense, crie. E eu ficava lá de noite, porque eu não conseguia dormir, né? Eu ficava lá de noite pensando, né? Eu vou morrer, o que vai ser daqui. Você fica pensando, né? Você já projeta a sua ausência, né? Aí é difícil, é complicado, porque é emocional. Aí eu falei, cara, eu sou energia. Eu comecei a falar que realmente, pera, eu sou realmente energia, né? Então, sabe, se eu sou energia, esse câncer é uma energia parada. Primeiro, eu dei nome, você chama Rodolfo. Eu não sou um Rodolfo com Mônica, eu sou uma Mônica com Rodolfo. É uma pessoa com câncer, não um câncer com pessoa. Você é pequeno e eu domino você. Você não me pertence, eu não pertenço a você. Mas você é energia escura, energia parada. Eu não sou. Então, eu vou começar a trabalhar energeticamente com você. Foi como eu criei o processo da cura celular, né? Que hoje, desde 2019, né, nós estamos em 25, são 6 anos, né? E ele, claro, ele passou por todo um aprimoramento, um amadurecimento. Hoje a técnica está totalmente madura, né, totalmente madura. E você percebe que é tão simples, está ao toque da tua mão, quando você entende que você não é sólido, que você é energia e que você tem o poder. Por quê? As doenças são karma? São destino? Você fala, pelo que eu sei, são karma. Então tá, então a gente tá lá do outro lado, né, tá assim, todo mundo tá nascendo, você quer nascer também e tal, aí você, né, vê a tua ficha corrida, fala, puxa, eu tenho que fazer um acordo aqui, né, um acordo para ver se a coisa sai mais barata, se eu tenho que pagar menos, né, e invariavelmente, para a gente fazer as pazes com a própria consciência, você projeta dor, porque nós somos, aqui no planeta Terra, nós somos desenvolvidos, fomos hipnotizados, nós somos moldados, preparados para acreditarmos na dor como uma forma de reparação, né? Então presta atenção, vamos falar dos cristãos, né? Quem que virava santo? Quem era comido por leão, por tigre, era flechado, era crucificado de cabeça para baixo, era queimado, esquartejado, você tem que sofrer. Os anjinhos cantando, se você sofre, os anjinhos cantam. Jesus era mostrado como um camarada depressivo, esquálido, magrinho, coitadinho, né? Como é que ele conseguiu passar por tudo aquilo que ele passou, sendo esta imagem pobre que dele faziam? Então, dor resolve, a dor ajuda, a dor. E isso nos mantém reféns, gente, reféns, há milênios. Então, olha, não, eu tenho que sofrer, eu já escutei isso, não, a felicidade não é planeta Terra. Quem te falou? Desculpa, Deus falou isso para você? Porque se Deus não falou isso para você, é melhor não acreditar. Então, a dor, ela pode ser professora, mas a dor jamais será a finalidade. Ela pode ser meio, ela jamais será a finalidade. Eu pedi o câncer, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Se até tal data eu não entendesse que eu podia abrir mão de autodefesa, porque as coisas mudaram, todo mundo encadernação, lá, então o câncer vinha para eu aprender. Mas eu tinha escolha, eu tive opção. Eu criei um quantum. E se, eu pus lá no contrato, se tal não se der, eu tive escolha. E eu curei, não curei? Curei em 4 meses e meio. Curei. Aí não era para você curar? Aparentemente não, mas eu curei, então estou por aqui. Mas pode voltar? Pode, eu tenho que morrer de alguma coisa, mas a questão não é essa. A questão é, eu deixei de acreditar na dor como forma de evolução. Porque
ela é apenas um meio, ela não pode ser finalidade, jamais. Quando a gente acredita muito em destinação, né, quando você acredita que você está amarrado numa expiação, numa dor, você fica totalmente refém, sem forças para lutar contra. E é isso que a gente tem que fazer, ó. A gente tem que lutar contra, porque as doenças são escolhas, nossas escolhas. E se eu escolhi ficar doente, eu posso escolher ficar tardio. Eu preciso escolher ficar sadio. Porque senão a gente não passa. A gente não vai para. Então, pessoal, eu vou encerrar essa primeira aula aqui. A segunda aula vai ser gravada e vai ficar na playlist como continuação dessa primeira aqui, tá bom? Aí depois, se alguém tiver perguntas aqui, eu vou olhar e posso responder, tá bom? Então, que a paz esteja em cada coração. Até breve.